Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Brian, sou psicólogo clínico, né? E o meu objetivo aqui é ajudar você que está assistindo esse vídeo a desenvolver, né, a sua maturidade. Então, todos os vídeos que você vai encontrar aqui nesse canal têm como objetivo te ajudar a ser uma pessoa melhor, digamos assim. E ser uma pessoa melhor é uma pessoa que está passando, que está vivendo esse processo de maturidade constantemente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Esse primeiro vídeo aqui, né, do canal, na verdade não é o primeiro, já gravei outros, mas eram sobre outras temáticas, então eu tirei esses vídeos do canal e agora a gente vai estar reestruturando o canal aqui no YouTube, com um pouquinho mais de foco e objetivo nisso que eu acabei de falar, te ajudar a ser uma pessoa mais madura, uma pessoa melhor, capaz de lidar com os desafios do mundo. Então, a primeira coisa, se você escutar algum barulho, né, por exemplo, como os meus filhos que estão brincando, ou então algum barulho de música no fundo, é porque hoje é o dia é a final da Copa do Mundo e o povo aqui na minha cidade está bem animadinho, eles estão bem animados. Mas vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Bem, como eu disse, hoje eu quero falar com vocês sobre a tal da maturidade, né? Então, a verdade é que o momento que a gente está vivendo, parece que a gente foi jogado no mundo e ninguém falou pra gente o que que a gente tem que fazer, como que a gente tem que viver, né? Como que a gente resolve os nossos problemas ali do dia a dia. Então, um problema de relacionamento, um problema de impaciência, coisas nesse sentido. Como que a gente consegue lidar com pressão, né? E essas coisas mais. Tudo isso eu venho percebendo também nos atendimentos. Chega muitas pessoas para eu atender com demanda de ansiedade, por exemplo. E aí, quando a gente vai conversando durante o processo terapêutico, eu percebo que, na verdade, a pessoa está ansiosa ali, né, por alguns motivos específicos, mas que, no fundo, ela não está sabendo, vamos dizer assim, como viver a vida dela, né? Então, experimenta uma crise de sentido, né? Uma, uma falta, como se fosse uma falta de vocação. E na verdade, todos nós temos uma vocação universal e uma vocação particular, digamos assim. E nós precisamos realizar essas vocações, essas duas vocações que a gente tem, vamos dizer assim, para que a gente não sofra com, não experimente, né, uma ausência de sentido na nossa vida, tá? Então, para que a gente viva essa nossa vocação, né? Eu dividi aqui, mas na verdade é uma só. Para que a gente consiga viver ela da melhor maneira, a gente vai precisar da maturidade. Que muita gente quer ser uma pessoa madura, muita gente quer ser uma pessoa melhor, né? Quer viver uma vida com propósito, mas no fundo nem sabe o que é ser maduro, o que é ter uma vida melhor, o que é viver uma vida com propósito, com sentido ou algo assim. Então aqui eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que é isso, tá? De maneira bem simples, bem resumida, a gente não vai aprofundar tanto, mas eu tenho certeza que vai ajudar você que está assistindo esse vídeo. Então vamos lá. O que que é então, como é que a gente pode definir, né, uma pessoa madura, né, uma pessoa que tem maturidade? Veja, a pessoa que tem maturidade, ela é uma pessoa que conseguiu desenvolver num nível minimamente satisfatório as suas potencialidades, as suas capacidades. O que que eu estou querendo dizer com isso? Uma pessoa minimamente madura, vamos dizer assim, ela sabe lidar e resolver, vamos dizer assim, de uma maneira muito boa, todos os problemas da vida, né? Ou pelo menos a maioria deles, vamos dizer assim. Então, se ela tem um problema no relacionamento, ela consegue lidar com aquilo de uma maneira muito saudável, vamos dizer assim, de uma maneira tranquila. Ela não se desespera, ela não entra, não tem crises de ansiedade ou coisa do tipo, né?
porque está com problema no relacionamento, porque está endividada, porque foi demitida ou coisas nesse sentido. Muito pelo contrário, ela tem, digamos assim, um senso de objetividade para a vida. Então, olha, se eu perdi um emprego, então é, alguma coisa eu não fiz como esperado, né? Ou sei lá, a empresa precisou realmente reduzir o quadro de funcionários. Então, o que me cabe agora é buscar um novo emprego, né? E nesse novo emprego também cuidar para que os meus erros não se repitam. Então, basicamente é isso. Ela consegue fazer bem o uso da razão, né? O contraponto, a gente pode notar com muita facilidade no nosso dia a dia que uma pessoa imatura é aquela pessoa que basicamente ela vive baseado nas suas emoções. Então, se ela sente, ela faz. Se ela não sente, ela não faz. Se ela gosta, ela faz. Se ela não gosta, ela não faz, né? Comportamento típico aí de criança, né? Um comportamento infantil. Então, uma pessoa madura é essa pessoa que desenvolveu minimamente as suas capacidades e consegue, no seu dia a dia, lidar, né, bem com os desafios do dia a dia que todo mundo tem, eu tenho, você tem, e todo mundo tem, e a gente sempre vai ter enquanto não morrer, tá? Então, essa é a primeira definição que a gente pode colocar de uma pessoa que é minimamente madura, né? Então, segundo ponto, o que é a maturidade? Então, veja bem, a maturidade ela não tem um marco específico. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho 40 anos, então agora eu sou uma pessoa madura, né? Eu tenho uma casa, um carro, eu tenho um trabalho, eu tenho o que comer, né? Eu não moro com os meus pais, eu isso, eu aquilo, e então eu sou uma pessoa madura. Não necessariamente. A gente pode ter tudo isso e continuar sendo uma pessoa imatura, porque essas características, esses marcos que a gente pensa, né, que a gente associa quando a gente fala de maturidade, ter uma casa, seja ter uma casa para morar, seja ela casa própria ou alugada, né, não morar com os pais, ter um carro, ter um emprego, ser capaz de se sustentar, tudo isso equivale, vamos dizer assim, a uma maturidade biológica dos animais. Então, por exemplo, você pega sei lá, um cachorro, né? Ele nasce ali e aí, com o passar do tempo, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo e ele se torna capaz de procurar pelo próprio alimento, de encontrar um lugar para ele ficar, para ele morar, né? Algo nesse sentido. Ele se torna capaz de se defender, né? De outras ameaças ali, seja de outros animais, enfim. Ele vai desenvolvendo as capacidades próprias dos animais. No nosso caso, se a gente trata a maturidade como ter um carro, né, não morar com os pais, ter uma casa própria, alugada para morar, ter um sustento e tudo mais, a gente está se equiparando a esse, vamos dizer assim, esse máximo potencial dos animais. Só que o nosso máximo potencial, ou seja, a nossa maturidade, ela é infinitamente superior à dos animais, né? Então, como é então que a gente chega nesse máximo potencial humano? E o que é esse máximo potencial humano? Veja, nós podemos desenvolver a maturidade humana, vamos dizer assim, sobre dois aspectos. Um aspecto mais prático, né? E um aspecto mais abstrato, vamos dizer assim, né? Que tem mais a ver com a nossa inteligência, com a nossa vontade, enfim. Sobre o aspecto prático, então a gente pode, por exemplo, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, né? Buscar melhorar o nosso corpo, a nossa saúde física, porque no final das contas a maturidade é isso, é um processo constante de autodesenvolvimento, né? Vamos dizer assim, de se melhorar. Então a gente pode se melhorar nesse aspecto prático, seja na saúde física, seja, por exemplo, no trabalho. Então, você está ali na empresa há muito tempo e aí você estagnou com aquela renda e tudo mais. Então, você aprende novas habilidades para que você possa entregar novos
serviços, né, possa contribuir um pouco mais para e a empresa te gerar um reconhecimento financeiro e você seguir carreira, enfim. Ou para quem é autônomo, né, você desenvolve, por exemplo, a capacidade de vender seus serviços, seus produtos, enfim. Então, a gente tem esse aspecto prático, né, da vida. Mas a gente também tem um aspecto mais elevado. E é aqui que muita gente impacta quando a gente fala da maturidade propriamente humana, né? Que seriam o quê? O desenvolvimento das virtudes cardeais. Então, as virtudes cardeais, elas são agrupadas em, vamos dizer assim, em 4 categorias, né? A gente pode simplificar a coisa dessa forma aqui. Então, a gente tem a virtude da temperança, a virtude da fortaleza, a virtude da justiça e a virtude da prudência. Cada uma dessas virtudes, dessas 4 virtudes, compõe dentro delas uma série de outras pequenas virtudes. Então, por exemplo, a virtude da fortaleza, ela contempla dentro de si, vamos dizer assim, não é bem essa a expressão, mas ela tem nela a virtude da paciência. E a gente sabe que ser paciente, né? Ou seja, saber lidar com situações estressantes. Então, ouvir uma palavra de atravessado e não se alterar, não se estressar, não revidar na mesma moeda, a gente sabe que é difícil. Então, a nossa maturidade, e aqui vamos dizer assim, é a minha interpretação, né? A minha visão, no caso, a nossa maturidade ela se dá especificamente nesse campo, né? Onde a gente precisa desenvolver as virtudes na nossa vida. Então a gente precisa ser um pouco mais paciente ali com os nossos filhos, com os funcionários, né? Ou com o colega de trabalho, com a esposa ou com o esposo. A gente precisa ser um pouco mais amável, a gente precisa deixar de ser um pouco mais preguiçoso, enfim, deixar de ser um pouco mais avarento e coisas nesse sentido, né? Eu falo a gente porque esse processo, vamos dizer assim, todos nós temos. Então, todos nós temos ali uma inclinação para preguiça, para orgulho, né? Para falta de paciência, enfim, para uma série de questões que não dá para falar de todas as virtudes, são muitas. Mas basicamente é isso. A gente precisa, para que a gente amadureça cada vez mais, para que a gente desenvolva as nossas capacidades e potencialidades cada vez mais, a gente precisa desenvolver, vamos dizer assim, criar em nós as virtudes. A gente precisa ter as virtudes cada vez mais aperfeiçoadas. Isso vai exigir constância, vai exigir prática, vai exigir esforço, né? E vai exigir 2 coisas que são fundamentais para quem quer ser cada vez maduro. Para quem quer lidar melhor com as dificuldades da vida, com os imprevistos da vida, para quem quer num linguajar mais amplo e genérico, para quem quer ser uma pessoa melhor, né? Então, essas 2 coisas que vão ser exigidas durante esse processo de maturidade: o desprendimento de si mesmo, das coisas do mundo e das pessoas, e a paciência. A paciência, vamos dizer assim, é uma virtude fundamental nesse processo de maturidade. Por quê? Porque, veja, digamos que você tem uma grande inclinação para a preguiça. Então, o que acontece? Você vai ter que fazer um esforço constante para deixar ser preguiçoso. Essa inclinação para a preguiça, para o orgulho, para a falta de paciência, né? Ou para algumas pessoas, por exemplo, essa inclinação para comer demais, ela sempre vai existir em todos nós. A gente tem que lutar constantemente com elas, contra elas, na verdade. E então, digamos que você tem essa inclinação para a preguiça, o que você vai precisar fazer? Todos os dias você vai precisar se esforçar para não ceder, né? E vai ter dias que você vai inevitavelmente falhar, vai inevitavelmente errar e vai ceder a essa inclinação da preguiça. E aí, de repente, vai ficar lá deitado ao invés de levantar para trabalhar, vai ficar deitado rolando o Reels, e aí quando você vê já deu a hora, e aí você vai chegar atrasado no serviço, né? Ou vai ter algum outro prejuízo significativo.
Então, a paciência, ela é uma virtude que a gente vai desenvolver e que é fundamental nesse processo de maturidade, né? De melhorar a si mesmo, de desenvolver as próprias potencialidades, capacidades, de ser uma pessoa melhor, no fundo, de não ser aquela pessoa chata, né? Difícil de conviver, difícil de suportar. Então, ela vai estar em tudo, porque todo esse processo de maturidade exige constância, exige esforço. Então, a gente vai precisar dessa virtude da paciência. Desenvolvendo a virtude da paciência, a gente desenvolve a virtude da fortaleza, né? A virtude da fortaleza não tem só a ver com, vamos dizer assim, ela não traz um sentido só de ataque, né? Mas também um sentido de resistir, ser capaz de suportar com amor, não de mau humor, tá bom? Então, essas duas coisas o processo de maturidade exige. Um desprendimento. Por exemplo, alguém que quer se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa madura, enfim, seja lá como você quer chamar, ela não pode ficar apegado ao que as outras pessoas vão pensar, ao que as outras pessoas vão falar a respeito dela, né? Nem pode ficar apegado a bens materiais, senão ela vai começar a confundir as coisas e mais cedo ou mais tarde ela vai sofrer, tá bom? E por fim, né, eu deveria ter falado isso antes, mas a maturidade ela é um processo. Eu acho que já ficou claro ao longo do vídeo, mas a maturidade ela é um processo. Então, a gente só para de se desenvolver, de desenvolver as nossas capacidades, de, de praticar as virtudes, desenvolver as virtudes, quando a gente morre. E aí a nossa forma final ali se cristaliza e a gente vai para a vida eterna, e lá na vida eterna não tem mais possibilidade de mudança, de melhoria. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho o que é maturidade, o que é ser uma pessoa madura, como desenvolver, como trabalhar isso. Todos nós temos capacidades, todos nós temos defeitos, más inclinações que precisam ser trabalhadas, né? Que precisam ser desenvolvidas. E uma última consideração, agora é a última de verdade, é o seguinte: assim, para algum defeito que você sabe que você tem, você perceber a tentação de que você não vai mudar porque você já tentou mudar uma vez e não conseguiu, saiba, isso é um erro, e você não deve ceder a ele. Por quê? Enquanto a gente está vivo, existe a possibilidade de mudança, né? Obviamente, a depender do contexto, algumas coisas não vão ser possível mudar, mas enquanto a gente está vivo, a gente pode ser uma pessoa melhor. E no quesito das virtudes, principalmente. Então, se você em algum momento acreditou que, por exemplo, ser mais paciente, né, ter mais paciência não é para você, saiba que isso não é verdade. E que isso no fundo, tá dizendo o quê? Que você tem medo de se tornar uma pessoa mais paciente e ter que matar em você o personagem que você criou e sustentou por muito tempo. E que esse personagem alimenta o seu ego e te faz bem, né? Às vezes esse processo não é, às vezes não. Na maioria dos casos esse processo não é consciente, mas quando a gente decide não mudar algum defeito, né, algum vício, alguma má inclinação que a gente tem, é porque esse vício, má inclinação ou defeito, ele nos dá algum benefício, né? Eles alimentam o nosso ego e por isso a gente não quer deixar ele, a gente tem medo de abandonar ele. Então, não tenha medo de se desprender, não tenha medo de matar os personagens que tem em você. Todos nós temos, em alguma medida, algum personagem nesse sentido, né? Eu tenho, você tem, todos nós temos. E à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai buscando esse desenvolvimento das nossas capacidades, a gente vai matando esses personagens e vai se tornando uma pessoa mais livre, né? Capaz de lidar melhor com as situações da vida. Então é isso, espero que eu tenha ajudado. Comenta aqui se ficou alguma dúvida ou alguma consideração que você tenha a respeito do tema, né? Vai ser muito importante para mim, para o canal e até mesmo para os próximos vídeos.